Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Uma ótima noite ou um ótimo dia, né? Visto que nós estamos aí nesse exato momento às 13 para 1 da manhã. Estamos gravando agora a última aula da Escola Bíblica Dominical, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. Chegamos aí, pela misericórdia de Deus, à última lição do primeiro trimestre de 2021. Aprove a Deus que esse trimestre não fosse fisicamente aí a presença dos irmãos, mas estamos aí, né? Graças a Deus temos saúde e nisso glorificamos a Deus. Estamos passando por momentos difíceis aí, onde não podemos ter a reunião, né? Não sabemos quando voltaremos, mas o que importa é estar ligado no Senhor. E esse tema dessa lição de hoje é um tema muito interessante, muito importante, é um tema muito bom para que nós venhamos a desempenhar na casa do Senhor, né? Tratamos aí de 13 lições ao longo do trimestre que falaram desde a pessoa do Espírito Santo até agora o presente momento, onde nós vamos ler, né, o nosso tema de hoje: voltados os olhos para a bendita esperança. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista, se você tiver, e vamos juntos nesse resumo dessa última lição da Escola Bíblica Dominical, deste primeiro trimestre de 2021, né? O próximo trimestre, se Deus assim nos permitir, domingo que vem, nós vamos estar falando aí, seja em vídeo, seja presencial. Ainda precisamos esperar as determinações e a ordem que vem da nossa liderança, da nossa igreja, mediante a obediência aos protocolos de segurança dos governos, né, para saber como será a nossa escola dominical no segundo trimestre, que se dará até o mês de junho, querendo Deus. Então, o nosso título hoje é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. O texto áureo está em Tito, capítulo de número 2, e o versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática vai dizer assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia, nem em imaginação humana alguma, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Ou seja, nós cremos e temos esperança em algo real, em algo que irá acontecer, pois está baseado na palavra do Senhor e estamos vendo os acontecimentos que antecedem esta gloriosa esperança, essa bendita esperança. E qual esperança, meus irmãos, é essa? É o aparecimento da glória do grande Deus. Louvado seja Deus, como nós lemos em Filipenses 2, em Tito 2 e 13, perdão, né? Que nós lemos, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Além de grande Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. A nossa introdução, ela vai dizer da seguinte forma: a expressão bendita esperança refere-se à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida de que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento
para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, meus irmãos, a bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, né? Então, nós estamos aguardando essa bem-aventurada, essa feliz esperança de ver o nosso Senhor nas nuvens e encontrar com Ele para estar com Ele para sempre. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 vai dizer assim: a nossa cidade. Mas a nossa cidade está no céu, donde também aguardamos o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 21, o qual, louvado seja o nome do Senhor, o qual transformará o nosso corpo abatido em um corpo semelhante ao seu, a um corpo de glória, e habitaremos para sempre, pela eternidade, com o Senhor. Essa é a bendita esperança que nós temos, meus irmãos. É por isso que vale a pena ser fiel. É por isso que vale a pena ser cristão. É por isso que vale a pena deixar os prazeres dessa terra, deste mundo, e servir a Jesus Cristo, porque nós temos essa esperança. Estamos vendo o mundo passar por uma agonia terrível. Estamos vendo o mundo passar por uma agitação terrível. Mas os crentes, os cristãos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles têm a mansidão, a temperança, eles têm os frutos do Espírito na sua vida. Ainda que os homens digam que a igreja não é essencial, nós sabemos que Cristo é o que nós precisamos. Ele é suficiente para nós. Como ele mesmo disse a Paulo, quando Paulo diz que pediu para que ele tirasse o espinho da carne, ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Para nós, a graça de Deus nos basta, né? A graça de Deus é aquilo que nós precisamos para continuar tendo essa viva esperança. Porque muitos já não têm mais esperança. Muitos que estão na igreja, inclusive, já não creem mais na volta do Senhor. Já não creem mais na gloriosa esperança, né? Na bendita, na feliz, na bem-aventurada esperança do aparecimento de Cristo para nos levar. Mas nós cremos, meus irmãos, que esse dia está chegando, está muito perto, porque nós estamos vendo os fatos que estão acontecendo e, baseados na palavra de Deus, nós estamos vendo que os acontecimentos estão finalizando, estão chegando cada dia mais próximo. A redenção está próxima. Glória a Deus por isso. E nós estamos muito perto de retornar ao lar celestial. Estamos muito perto de voltar para casa. Mas é preciso manter a vigilância, é preciso manter a atenção. Não podemos dar brecha ao inimigo, não podemos deixar que as aflições da vida tomem conta, porque a Bíblia vai dizer que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E nós não queremos, de jeito nenhum, que no dia da angústia a nossa força seja pequena. Por isso precisamos orar, por isso precisamos buscar, por isso precisamos jejuar e ler a palavra de Deus, para que no dia da angústia nós tenhamos um socorro bem presente. Porque muitos não têm mais essa força, muitos vivem momentos delicados, meus irmãos, momentos difíceis na sua casa, na sua vida familiar, na sua vida particular, na sua vida de trabalho, e não tem mais essa força, não consegue mais crer que Jesus pode mudar, porque não tem mais a esperança. Mas nós temos essa viva esperança de que um dia, a qualquer momento, pode ser que esse vídeo nem termine. Oxalá que estejamos preparados para ouvir o nosso nome, né? Há um hino que diz, né? Aliás, em vários hinos nós vamos mencionar alguns, pelo menos da harpa cristã, mas tem um hino que diz:
quando angelical trombeta neste mundo estrugir. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Tem muitos crentes que não têm mais essa esperança de ouvir Jesus chamar o seu nome. Mas nós temos, graças a Deus por isso, que essa esperança é viva. E essa esperança está, louvado seja Deus, fazendo com que eu e você continue tendo forças para continuar, tendo forças para lutar, para vencer, para combater e para avançar. Mateus 24:44 vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir, louvado seja Deus, porque nós não sabemos, meus irmãos, que hora o Senhor virá. Não sabemos que dia o Senhor virá, não sabemos que mês, não sabemos que ano, mas sabemos que Ele virá. Essa é a esperança que nós temos. A lição ela vai continuar dizendo assim, no primeiro tópico, né? Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Nós estamos vendo, né? Os discípulos ou alguém interroga a Jesus dizendo: que sinais haverá da tua vinda? Né? E ele diz: olha, presta atenção aos sinais, porque vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra, vocês vão ouvir falar de falta de amor, vocês vão ouvir falar de traição, vocês vão ouvir falar de ganância, vocês vão ouvir falar de algumas coisas, de terremotos, de fome, de peste. E isso ainda não é o fim. Vão trair uns aos outros, vão entregar uns aos outros por amor do meu nome. Mas isso é o princípio das dores. Né? Então, isso que nós estamos vivendo, essa pestilência, né? Este problema sério, grave, de ordem sanitária, de ordem de saúde, né? Pública e privada que nós estamos vivendo. O caos, a falta de amor, a falta de entendimento do ser humano. Já ninguém mais se entende, ninguém mais ouve, ninguém mais senta. A família já está com um distanciamento, vamos dizer assim, já que a palavra do momento é distanciamento. O celular ocupou a vida das pessoas. A internet ocupou a mente das pessoas. A internet ela escraviza e tem escravizado muitos crentes, por que não dizer assim? Porque não conseguem ficar sem o seu celular. Tudo bem que ele é uma ferramenta importante, pois nesse momento é ele que está nos fazendo aqui ter contato. Mas ele não pode dominar. Como Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O celular é lícito, mas não me convém ficar grudado nas redes sociais 24 horas e esquecer que eu preciso adorar. Nós não estamos tendo presencialmente as reuniões, mas nem por isso nós vamos ficar fora da presença de Deus, porque nós podemos sim, meus irmãos, estar na presença de Deus, né? Quando nós não podemos ir à igreja, nós dobramos nosso joelho na nossa casa. Nós dobramos nosso joelho no nosso trabalho. Nós oramos em todo o tempo. Então não precisamos de 4 paredes para adorar o Senhor. Mas neste momento, essas 4 paredes foram cerceadas. Nessa manhã, na oração, né, no dia de ontem, sábado, pelo caminho eu vinha meditando na prisão de Paulo e Silas e fazendo um paralelo com o nosso dia atual. E me senti muito mal, porque Paulo e Silas presos de pés e mãos, quem sabe até o seu pescoço colocado ali numa trava, num grilhão,
mas eles poderiam cantar, eles podiam orar, eles podiam pregar, porque eles tinham a noite toda. Só iriam matar eles pela manhã. E nós estamos livres, entre aspas. Livres, mas não podemos pregar na igreja mais. Não podemos louvar na igreja mais. Por enquanto temos um mini período de oração. Ou até mesmo um micro período de oração, porque 30 minutos é pouco. É muito pouco para agradecer a Deus pelo dia de vida, para agradecer a Deus pela saúde, para agradecer a Deus pelo trabalho, para agradecer a Deus pela família, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, meus irmãos, é muito importante essa esperança da bem-aventurada presença de Cristo, a volta de Jesus está viva em nossa mente e em nossos corações. Não podemos de forma nenhuma deixar que essa esperança morra por um vírus, por uma palavra negativa, por uma pesquisa ou sei lá o que mostra que as dificuldades aumentarão daqui para frente. Uma coisa é certa, nós vivemos por Cristo e para Cristo. Foi para isso que nós entregamos a nossa vida a Ele. Então a nossa esperança é uma esperança viva, não é uma esperança de utopia. O que é utopia? É uma coisa que se sonha, mas nunca vai se alcançar. Não. Nós temos a certeza, nós temos a palavra. E além da palavra de Cristo, nós temos o penhor do Espírito Santo. Ele nos deu esse penhor, né? Que aqui na lição também vai dizer que lá em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E mais à frente ele vai dizer: eu não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que esteja convosco. Esse outro Consolador, meus irmãos, nós já aprendemos nas lições passadas, que esse outro Consolador, no grego allos, A-L-L-O-S, allos, é alguém da mesma essência. É alguém que tem a mesma capacidade. O Espírito Santo do Senhor está conosco, para nos lembrar todos os dias que essa esperança é viva, que essa esperança está de pé e que essa promessa está para ser cumprida a qualquer momento. Portanto, não desfaleça nesses últimos dias. Não deixe de vigiar nesses últimos dias. Ore, redobre a sua oração. Busque a Deus em todos os tempos, em todos os momentos, porque você vai ver que essa bem-aventurada esperança, ela está viva dentro de você. Glória a Deus por tudo isso. E essa segunda vinda do Senhor. Aqui vai dizer também que todos os ramos do cristianismo concordam com a segunda vinda de Cristo. Mas o que não vai se debater aqui, o que não vai se falar aqui, que ele diz assim, que foge ao escopo da presente lição, ou seja, que foge ao propósito da lição, que é falar da vinda de Cristo, é que todas elas falam da segunda vinda de Cristo, concordam com isso, mas nem todas ou não concordam como será essa vinda. E aí entraria a escatologia. Então, a ramificação de doutrinas de outras igrejas, de outros pontos, daria um debate, um discurso, daria algo que não se chegaria a lugar nenhum, porque cada um defenderia o seu ponto. E esse não é o propósito da lição. O propósito da lição é falar da segunda vinda de Cristo, preparar o seu povo
e manter viva a esperança do aparecimento da glória, louvado seja o nome do Senhor, o aparecimento da bendita esperança da vinda de Cristo. Mas ele vai dizer aqui que essa segunda vinda, ela inclui, está dentro, essa segunda vinda ela tem um objetivo, e um desses objetivos é o arrebatamento da igreja, coisa que não se prega quase mais, coisa que as pessoas não acreditam mais, coisa que até pastores que pregaram muito isso, hoje já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. E o que é arrebatamento? É tirar com força, é tomar rapidamente, né? Então nós seremos tirados dessa terra de uma forma tão rápida que o mundo nem vai perceber. Vai demorar algum tempinho para eles perceberem que a igreja foi tirada, porque ela será arrebatada, ela será tirada com força, porque Jesus diz que virá sobre essa terra um tempo de tribulação que nunca houve, né? Mas assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim o Senhor Jesus arrancará, retirará, glória a Deus, a sua igreja, para que não passe por esse período, para que não sofra os danos desse período. Portanto, vigie, ore, busque a Deus, para que essa esperança esteja viva no seu coração. Correndo aqui, meus irmãos, nós vamos ler, eu quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu quero ler alguns versículos que chamam a atenção e são muito interessantes para a nossa vida. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo 18, que diz da seguinte forma: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e essa é a nossa esperança. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar, glória a Deus, o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está vendo qual que é a nossa esperança? Está vendo qual que é a bendita esperança, a feliz esperança? Se nós morrermos, seremos ressuscitados primeiro. Se não provarmos da morte, seremos transformados e encontraremos com aqueles que foram ressuscitados e transformados, e todos estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Este mundo não tem nada para nos oferecer. Este mundo não pode dar esperança nenhuma. Mas Jesus Cristo nos dá esperança de vida eterna. Jesus Cristo nos dá esperança, meus irmãos, de viver para sempre. Apocalipse 21:4 ele diz: E enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá clamor, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Os problemas desaparecerão, meus irmãos. Esses problemas que nós vivemos hoje são passageiros. As dificuldades que nós temos hoje são passageiras, são para nos tornar mais fortes, são para nos ensinar que todos nós precisamos uns dos outros. Nesse momento em que não podemos ir à igreja, como você se sente? Você tem falta daquele irmão que você olhava para ele e não queria sentar perto?
você olha para o púlpito e lembra daquele irmão que muitas vezes na sua inocência trazia a palavra e você olhava e dizia: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Esse irmão não sabe falar. E hoje você não pode ir lá ouvir esse irmão. E hoje você não pode olhar para aquela pessoa que você, por algum motivo, não queria sentar perto. Irmãos, se nós tivermos esse sentimento, nós temos que se arrepender e pedir a Deus que nos dê graça, que nos perdoe, porque nós precisamos aprender a liberar perdão para poder ser participantes desta bem-aventurada esperança, que é o aparecimento, a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Eu não posso ter diferença com meu irmão. Eu não posso ter inimizade com meu irmão. Eu até posso não aceitar algumas coisas. Alguém pode olhar para mim e não aceitar o que eu falo. Alguém pode olhar para mim e não aceitar o meu modo de ser. Mas precisa me amar. Eu preciso amar você. Porque senão nós não seremos participantes desta bem-aventurada esperança. Há muitos que pensam ser participantes da bem-aventurada esperança, mas há algo no seu coração que impede de participar plenamente da bem-aventurada esperança. Portanto, olhe para dentro de você. A Bíblia nos manda examinar nós mesmos. Examine a si mesmo e veja se tem alguma coisa que precisa ser mudada aí. E eu examino a minha vida e vejo se alguma coisa dentro da minha vida precisa ser mudada, para que possamos ser participantes, glória a Jesus, desta bem-aventurada esperança, meus irmãos. Existem muitas coisas a serem faladas, né? Mas Deus é aquele que fala através do seu coração, pelo Espírito Santo da verdade. E eu sei que Ele vai continuar falando muito mais ao seu coração. Nós vamos passar aqui mais um pouco, rapidinho, né? Dizendo sobre alguma coisa sobre a necessidade da vigilância. Hoje, a tal da fake news, ela é fortíssima. Lança-se mentiras e falsidades a todo instante. Se nós não tomarmos cuidado, não procurarmos verificar a informação que estamos passando, teremos a triste constatação de que aquela mensagem, de que aquela palavra, de que aquela foto é mentira. Porque hoje é muito fácil se montar uma mentira e colocar na internet. Hoje é muito fácil montar uma foto e colocar na internet. Hoje é muito fácil, né? Criar perfis mentirosos, falsos e atacar pessoas. Mas nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Vigiar em todo o tempo. Não dar crédito àquilo que nós não somos ensinados. Nós somos ensinados a ler a palavra de Deus, a orar, a buscar, a vigiar. Nós temos um ensino. Não podemos fugir desse ensino, porque senão vamos correr perigo. Vamos andar no meio de lobos devoradores que enganam usando a palavra de Deus. E se você é bem instruído, você vai entender pelo discernimento do Espírito de Deus se aquela palavra é verdadeira ou não. Se esta palavra que eu estou falando com você agora é verdadeira ou não. É pelo discernimento do Espírito Santo do Senhor. Portanto, a exortação à vigilância, aos alarmes falsos. Quantas pessoas já marcaram o retorno de Cristo? Quantas vezes já foram marcados aí? Pessoas que se dizem estudiosos da palavra, pessoas que se dizem aí que Deus falou com ele, que revelou, que fez, que aconteceu, marcaram datas. E a própria palavra de Deus diz que daquele dia e hora, o próprio Jesus falou que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente Deus.
Somente o Pai sabe o dia do retorno de Cristo para vir buscar a sua igreja e julgar essas nações. Portanto, não creia quando alguém disser, eis ali ou aqui o Cristo, olha o milagreiro ali. Tudo isso são sinais da volta de Cristo, não de Cristo. Isso nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos. E outro sim, aqui a lição vai falar vivendo com fidelidade. E eu vou ler um pedacinho da lição aqui, está no terceiro ponto, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. E aqui tem a definição de fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunhas de verdade e fidelidade. Jeremias 42, versículo 5, mostrando toda boa lealdade. Tito, capítulo 2, versículo 10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos, né? Nós temos que ter essa constância, meus irmãos, nos compromissos assumidos, porque isso é demonstração de amor a Deus, de fé, de confiança e de esperança, né? Isso é uma prática daquilo que nós acreditamos, nós praticamos, por isso temos que ter aí esse comprometimento dentro do compromisso que nós temos, né? Então eu vou concluir aqui já, para não ficar extenso demais o vídeo, lendo a conclusão que diz da seguinte forma: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino do céu. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender, ou seja, ao subir ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como assim para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. E nós temos alguns hinos da harpa cristã que são